Eu separei o trecho de um jornalista do UOL, que é um dos grandes militantes do Lula e do PT, Josias. E por que eu achei muito relevante esse trecho? Ele fala sobre umas falas do Arthur Lira. Arthur Lira é um nome extremamente forte no centrão da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira muitas vezes não podia falar o que ele realmente pensava enquanto ele estava no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, ele tinha que lidar com o STF, tinha que lidar com o Lula. Então ele não podia falar o que ele realmente pensava, né? Agora que ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, no seu primeiro dia fora do cargo, nos seus primeiros momentos, ele deu uma entrevista e ele falou exatamente o que ele pensa do governo, do Lula, do Bolsonaro. Isso deixou a imprensa revoltada. Esse carinha aqui, ó, esse coitado aqui, então, surtou que você não tá entendendo. Fica revoltado com o que o Lira falou. E você vai entender por que ele tá revoltado. Vamos lá. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. O Lula virou saco de pancada. Kassab bate nele, Marcos Pereira bate nele. Tá todo mundo batendo no Lula. Todo o centrão tá batendo no Lula. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou pro Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Você entende que curioso? Lira, que foi quem indicou o Hugo Mota, tá? Já considera o Bolsonaro um concorrente do Lula em 2026. Esse é um detalhe interessante, que eu acho que as pessoas têm que entender. Lira, ele indicou o Hugo Mota, ele brigou para que o Hugo Mota fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele já considera Bolsonaro um concorrente do Lula. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. Tá entendendo o que eu tô te falando? E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic, que está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. De novo, Lira representando o centrão na Câmara dos Deputados. Ninguém embarca em um navio que vai naufragar. Então o Arthur Lira ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Ele fala, muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Queria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixa as emendas em paz. Né? Ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Ele precisa reformar o Ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele. E ele está sendo tratado, inclusive nas 2 entrevistas, assim, ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura, com um pé na agricultura. Ele faz doce. Eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Presta atenção, você acha mesmo que o Lira, detonando o Lula como ele acabou de detonar, um barco que ninguém naufragando, ninguém nem pula dentro desse barco, você acha mesmo que o Lira vai pegar um ministério nesse barco que está naufragando? Ou se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Ele diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade. E o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer... Peraí, o navio se prepara para abandonar os ratos, ô idiota? São os ratos que se preparam para abandonar o navio. É o nível de jornalismo mesmo. Virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente é. Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute de fato a sério a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Ministro. Porque eles estão desesperados ao ponto de tentar puxar um cara, estão convidando um cara que só bate neles.
Agora eu vou te dizer uma coisa, Lira não vai pegar ministério. Pelas falas dele dá pra perceber que ele não vai pegar. Chama o cara de incompetente, ninguém fica num barco que tá afundando, é uma catástrofe esse governo. Estudar agricultura. Era para saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora com essas... É isso que eu tô falando, gente. Todas as lideranças, os grandes nomes do centro estão batendo no Lula e se afastando do cara. Esse é o momento que nós estávamos tentando construir. É o que nós mais estávamos esperando. É só com isso que a gente consegue derrubar esses gramas. Palavras aqui do Arthur Lira, fica claro mesmo que criou-se no Brasil um tipo muito curioso, inusitado de governismo. É o governismo oposicionista. O sujeito é governista, é entrar no governo, briga, rala para entrar no governo, para aumentar o seu acesso aos cofres, e ao mesmo tempo faz oposição, bate no presidente, trata o Lula como um saco de pancadas. Então o Lula chegou a esse ponto, chegamos nós todos a esse ponto, Fabiola. Bom, por que isso é extremamente relevante? Mais uma vez, o Lira é um dos mais altos, das altas vozes dentro do centro na Câmara dos Deputados, tá? Ele acabou de sair, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Para conseguir chegar lá não é fácil. E conseguiu colocar o seu sucessor, que é o Hugo Mota. E uma das primeiras falas que ele tem, a partir quando está entregando o cargo, é basicamente que todo mundo está afastando do Lula, que ele considera já o Bolsonaro o concorrente nas eleições contra o Lula, ou seja, você presta atenção, na cabeça dele, Bolsonaro vai ser candidato e vai concorrer contra o Lula. Tá entendendo? O que vocês, eu preciso desenhar? Foi ele que colocou o Hugo Mota lá, gente. O centro tá chegando a um consenso que vai ter que ter Bolsonaro contra Lula em 2026. O Lira já considera isso uma realidade. Já fala como se essa fosse a realidade. Por isso deixou o Josias revoltado. Como assim? Tá ressuscitando defunto político? Defunto político era Lula, quando estava condenado e preso. Só que o STF foi lá e retirou ele. Bolsonaro não tem nenhum crime contra ele. E ele vai sim ser o nosso candidato em 2026. É por isso que eles estão surtando. Vocês estão entendendo, gente? É por isso. Agora, o Hugo Mota, como presidente da Câmara dos Deputados, ele não vai falar o que ele pensa do Lula. Ele vai tentar, fazer acenos e gestos para os dois lados. Mas quem colocou ele lá já está na cabeça que Bolsonaro será o candidato. Isso pesa, gente. É isso que eu estou falando. Ciro Nogueira, do PP, também já fala. Kassab já não aguenta mais o Lula, não aguenta o Haddad, já pulou fora. E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, disse que vai unir a direita. Eu sei que é ridículo ele falar em unir a direita, né? Mas a mensagem é o quê? Ficar contra o Lula em 2026. Então nós já temos aí a construção do PP, Republicanos, PL e o PSD não apoiando o Lula à presidência. Isso porque o cara tá no poder, porque todo o centro já percebeu que esse governo tá morto. Só falta enterrar. Um abraço.